Muito obrigado, doutora, pela participação, informações de suma importância, né, Má? Com certeza, né? Sempre muito importante falar sobre diabetes. Muito bom. Vamos falar do Delta agora? Tem promoção, tem desconto final de semana, é no Delta, né, Maria? Delta Supermercados, cada dia melhor. A gente já começa com essa oferta do arroz Casa de Mãe, é o pacote 5 quilos. Esse é o tipo 1. No Classe A vai sair apenas R$ 14,59 cada. Então, aproveite! Tem mais oferta no Delta para você. Olha que delícia, essa é a linguiça suína, essa é a nobre. Você vai pagar apenas R$ 16,99 o quilo no Delta, R$ 16,99. Aproveite enquanto há tempo. Tem mais, olha que delícia o contrafilé. Muito bom, hein? Esse é da marca Poo, ele é o bovino, Minerva. A peça tá saindo apenas R$ 44,99 o quilo, R$ 44,99. Esse produto você gera número da sorte para concorrer ao prêmio de final do ano do Delta, hein? Então aproveite, aniversário do Delta e claro, quem ganha é você. Muitas ofertas, olha que delícia o refri. É a Fanta, sabores variados lá para você, 2 litros saindo para quem é cliente classe A por R$ 7,49 cada. Aproveite! Ofertas válidas até o dia 13 do dia 13 do 11 até o dia 16 do 11, tá bom? Ou, claro, né, gente, das lojas aqui de Piracicaba, exceto aí para a loja de Americana enquanto durar os estoques. Vou falar de outro recado importante do Delta, gente. Tem aniversário do Delta, é um aniversário maravilhoso, a promoção 2025 de aniversário e é você que ganha. Então vale muito a pena fazer suas compras do Delta, vale muito a pena concorrer a todos esses prêmios. Presta atenção. A promoção de aniversário do Delta Supermercados 2025 chegou. Concorra a 14 viagens no valor de R$ 15 mil e mais R$ 5 mil para usar na viagem. Para participar, você deve se cadastrar no Classe A. Compre as marcas participantes e informe o CPF no caixa. Doe 1 litro de leite no caixa e dobre os números da sorte da sua compra. E tem mais! Em compras de R$ 150 ou mais, você concorre a 2.500 vales compras de até R$ 500 na roleta do app. Delta Supermercados, cada dia melhor. Participe você também dessa promoção incrível do Delta, aniversário do Delta, e você pode ganhar aí muitos prêmios, viagens, é tudo de bom. Delta Supermercado, sempre uma loja pertinho de você. Aqui em Piracicaba, você tem a loja do Delta lá no Secap, na Avenida Lourenço Filho 43. Também tem Delta no Jardim Caxambu, na Avenida Comendador Luciano Guidotti 1184, também lá na Vila Areião, na Avenida Monsenhor Martinho Salgô. Também tem lá na Jaime Pereira, no Bong, loja linda. E no Piracicamirim, na Avenida Dois Córregos, também tem loja do Delta. E já tem mais uma lá em Americana, hein, Neto? Em breve vamos estar na inauguração, em breve inaugura a mais linda e nova loja do Delta na cidade americana. Então atenção, Americana, em breve em Americana, tá bom? Vamos agora ao nosso quadro, gente, um quadro muito importante que a gente traz aqui no programa Piracicaba agora. É o quadro da Uniodonto, trazendo informações, e dessa vez nós conversamos com a doutora, falando sobre a questão da saúde bucal das crianças. É muito importante sobre o dente de leite, sobre a limpeza, então preste atenção, vai lá. E nós temos o prazer de receber aqui a doutora Camina Kaori, correto? Watanabe conosco, cirurgiã dentista cooperada da Uniodonto. Seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Obrigado pela sua presença, viu? E a gente vai conversar um pouquinho aqui, que o tema de hoje é a prevenção de cáries desde a infância até a adolescência. Tão importante isso. E você vai participar conosco, 991411048 ou 2534-1234. Camila, quando a gente fala da infância, né, a gente precisa entender algumas situações, né, até para quem está em casa compreender. Já ouvia muito isso, acho que hoje nem tanto, mas é legal você falar sobre isso. Primeiramente, qual a idade ideal para ir ao dentista? E já junto com isso, Camila, falar um pouquinho sobre a questão do dente de leite, né? Que ainda tem pessoas que falam, dente de leite não tem problema, vai cair mesmo, não precisa ir no dentista, não precisa tratar. Fala um pouquinho dessa situação também, por favor. Pode deixar.
Então, o que que acontece? O certo é ir no dentista desde o primeiro ano, tá, de vida. Um aninho de vida tem que levar? Um aninho já tem que levar, porque é na idade que começa a aparecer os primeiros dentinhos, é onde a gente começa a tomar esses cuidados de prevenção. Sim, tá? sim. Por mais que sejam dentes de leite, que dentes que irão ser trocados, é importante a gente cuidar, tá? Porque são dentinhos que vão ficar aí por uns 3, 4 anos, alguns, e outros que ficam até os 10 anos. Olha só. E a gente não fala muito isso, né? Mas o dente de leite, ele é o caminho, né? Que ele está fazendo o caminho para o dente definitivo, né? Esse é um fato importante também dele, né? Isso. Se você tem a perda do dente de leite, por exemplo, você perde também o espaço do permanente que vai estar vindo por aí. Está vindo próximo, né? Isso. Por isso tem que cuidar. Excelente. Participe conosco, 991-4110-48, 2534-1234. Ao vivo, a doutora Camila conosco, falando, né, sobre essa questão da cárie, tratar para não ter. Camila, a gente vem reparando que vem diminuindo bastante, né, a questão das cáries, né, justamente pela ida ao dentista regularmente, né. Agora, criança tem um fator que eu acho que tinha um fator de risco, né, criança adora doce. Doce é o inimigo número 1 aí, é o que mais gera cárie? Isso. Por enquanto, é ainda o doce, né? A sacarose em si, tudo contém sacarose, amido, acaba sendo um alimento propício à cárie, mas não que precisa proibir, mas sim sempre controlar a higienização, manter a ida frequente ao dentista, fazer a limpeza regular. Sempre a cada 6 meses é bom levar ao dentista, fazer a limpeza e principalmente a aplicação de flúor, para evitar e prevenir essa cárie. E agora falando sobre limpeza, né? Essas escovas que são vendidas, né? Com bichinhos animados, né? E o creme dental também, que eles falam, esse creme é para criança. Tudo isso é real, é mito, não importa, tem que ser uma escova. Como é que funciona? Em relação ao creme dental, tem muitos cremes dentais que falam que é sem flúor. Esses cremes dentais não funcionam. Tá? Eles sempre têm que ter no mínimo 1.100 ppm de flúor. Tá? Muitos têm, outros falam que não pode ter porque a criança ainda é muito pequena, mas é importante introduzir o flúor desde pequeno. Tá? Lembrando... Isso vem escrito na embalagem? Isso vem escrito, que a quantidade é 1.100 ppm de flúor. Entendi. Tá? É sempre importante lembrar que não pode engolir. A pasta de dente é só para escovar o dente e já cuspir. Perfeito, perfeito. Pois não, Maria. Vamos para as participações aqui no nosso WhatsApp, ó, tá aqui o nosso número para você também participar. A sua participação é sempre muito importante aqui com a gente. Esse é o nosso quadro da Uniodonto Piracicaba, tirando dúvidas, né, uma prestação de serviço falando sobre saúde bucal. E hoje especificamente com a doutora Camila aqui, falando da saúde bucal das crianças, bebês também vamos falar e até a adolescência. A Marília, de Rio das Pedras, assistindo a gente, ela dá boa noite, Neto, boa Maria noite. E todos do programa. Gostaria de perguntar para a dentista se meu filho pode usar enxaguantes bucais. Ele tem 4 anos. Boa pergunta. Sim. Ele pode estar usando enxaguante, sempre lembrando que o enxaguante deve ser sem álcool. E também evitar que ele engula o enxaguante, então ele é realmente só para fazer o enxágue e já cuspir. E sempre lembrando de ser sem álcool. Sempre sem álcool. Esses dois tipos, né, também descrito na embalagem, né? O sem álcool, ele vai trabalhar a mesma coisa, Camila? Ele vai trabalhar a mesma coisa e sempre contendo o flúor de novo, que o enxaguante também contém esse composto. Composto, né? Isso. Quer dizer, o flúor desde a primeira infância é essencial, tem que usar, né? Isso, tem que usar, não pode evitar. E quando vai ao consultório, Camila, a aplicação de flúor também após a limpeza, também é feito em crianças? E isso é feito em criança também. Ah, que legal. A gente costuma fazer até um tratamento coberto pela Uniodonto, muitos convênios, então é importante que a criança faça a higienização, a profilaxia e também a aplicação de flúor. Aplicação de flúor, né? Isso. Muito bom. Participe conosco, 991-41-1048, o nosso WhatsApp, pode fazer a pergunta para a Camila, estamos ao vivo, cirurgiã dentista da Uniodonto, conversando com você de casa. Doutora, o flúor em si e também o enxaguante, qual que é a função dele exatamente? Eles podem substituir, por exemplo, a escovação? Não, o flúor ele não substitui a escovação. Ele diminui a possibilidade da cárie. Sim, mas ele não substitui a escovação. Para você ter o controle da escovação e daquele alimento que foi ingerido, precisa escovar, precisa da pasta de dente também, tá? Para realmente tirar aquela camada de sujeira. Doutora, criança também tem que fazer o uso do fio dental?
também tem que fazer uso do fio dental. O fio dental para crianças pequenas, principalmente, é sempre importante ter o auxílio de um adulto. Sim. Tá? Sim. Mas é importante passar todos os dias. Falando no auxílio de adulto, né? É muito comum a criança imitar muito, né? Geralmente os pais fazendo a barba, a criança quer passar também o creme, né? Isso. Também é uma certa didática nisso, quer dizer, além de ensinar, mas a criança começar a dominar a própria escova para entender. Como é que funciona essa didática quando você recebe, por exemplo, crianças de 1 ano, 1 ano e meio? Como é que é feito isso? Isso, é muito bom você escovar o dente perto das crianças, principalmente no espelho. Se escova a mãe, o pai e a criança junto, ela é mais fácil de imitar os movimentos. Principalmente nessa primeira infância, a criança costuma imitar muitos movimentos, não só de escovação, tanto de alimentação. Então, é muito mais fácil de ensinar e criar o hábito. Se a família já tem o hábito de acordar depois do almoço, antes de dormir, para a criança já vai ser um dia a dia normal. Um dia a dia, né? O meu sobrinho, quando era pequeno, eu perguntava para ele, você escovou o dente? Ele falou, escovei. Ele não vai nem lembrar disso, mas ó, eu falava assim, como é que você escova o dente? Ele falava assim, eu escovo antes, durante e depois das refeições. Durante, ele não lembra a cara dele, não lembra. Antes, durante e depois das refeições. Eu falei, nossa, agora então escova tá ótimo. Bastante. Esse escova bastante, Isso né? sim é bom. Isso é o ideal. Isso é ideal, né, Camila? Agora você falou do exemplo do pai que está ali, né, escovando o dente. A criança não pode fazer uso da escova do pai ou da mãe, né? Isso. Explica para nós o porquê. Isso. Cada um em casa tem que ter sua escova de dente, tá? É higienização, cada um tem um meio bucal diferente. Então, é sempre importante que cada um tenha a sua. Até porque do adulto vai ser um tamanho diferente da criança. A quantidade de pasta que a gente vai colocar na escova também é diferente, dependendo da idade da criança. Sim. Então, é por isso sempre ter cada um a sua. E a questão dos germes também, né? Acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque a criança está criando ainda, isso, né? Uma imunidade ainda, né? Então não é a mesma imunidade que eu tenho, que você tem, acaba alterando bastante. Tem que tomar cuidado, né? 991-4110-48, 2534-1234, você participa conosco aqui ao vivo, Camila, aqui respondendo suas perguntas. Vamos falar de algo bem complicado. O senhor não lembra, mas foi complicado para o senhor também. Aliás, a senhora e o senhor que está assistindo, se você lembrar... Tem telespectador que lembra, viu, Camila? Eu falo, se você lembrar para vocês, eu lembro. Quando foi que você deixou a chupeta? Você lembra disso? Nossa. Como é que foi? A Camila falou que é craque em fazer criança deixar a chupeta. É verdade, Camila? É mesmo? Isso. Brincadeira. Mas criança realmente pode usar chupeta, Pode não usar. É proibido. Mas sempre lembrando que de 2 a 3 anos a gente já recomenda que comece a tirar essa fase da chupeta. E como é que faz isso? Tem alguma dica? Acho que a criança quando vai ao consultório, eu lembro minha época, né? Na minha época, nossa, no consultório era quase... Minha mãe falava que era castigo. Se você não ficar quieto, vou te levar no dentista, né? Claro que hoje não existe mais isso, obviamente. Isso. Mesmo porque as crianças talvez sejam mais tranquilas, né? Mas como que é isso quando a criança chega com a chupeta e está naquela fase de deixar? Como é que você orienta? Como é que você conversa? Porque pai e mãe é difícil, né? É difícil. Eu sempre oriento vir de casa já falando, conversando, não tratando o dentista como uma coisa ruim, mas sempre a gente conseguir fazer uma troca da chupeta, aí a gente acaba trocando por uma escova de dente nova, Legal. A gente consegue fazendo essa troca. Às vezes não consegue reduzir de repente, né, Sim. o uso da Chega chupeta. aquele momentinho da Chega noite o que ela momento que chupeta. ela quer a chupeta, mas sempre reduzindo e variando tempo, uma né? noite. Tem criança que fica o dia inteiro com a chupeta, né? Isso, aí só deixar, por exemplo, durante a noite, depois ir variando, uma noite sim, outra não, até ela realmente desapegar. É o ideal, né? Que fica manhosa mesmo, né? Eu lembro que tinha a fada da chupeta, né, Maria? Tem a que fada entregar da a chupeta. Tem também a fada do dente dente. de leite. Isso. É importante trabalhar também essa parte lúdica, doutora, com as crianças? É importante também. É importante para a gente conseguir lidar com as crianças, saber que elas vão trocar o dente, saber que tem que continuar cuidando, até para entregar o dentinho para a fada saudável. Sim. Elas gostam muito de saber disso. E aí, assim, é importante lidar com fase lúdica, comprar escovas lúdicas também para incentivar a criança a usar. Perfeito. Camila, pois não, Maria, Vamos pode lá perguntar. para a participação aqui no nosso WhatsApp. Você também pode mandar o seu alô aqui, viu? A sua dúvida para a doutora Camila. A Luciana, minha pergunta
o que fazer quando a criança range muito os dentes à noite? Obrigada, me chamo Luciana, assisto sempre vocês. Obrigada, Lu. Obrigada, Luciana. E aí, doutora, isso geralmente a gente escuta muito adultos, né? Que tem o bruxismo, né? Isso. É o nome. E também criança pode ter? Pode ter o bruxismo também. Criança que ainda está nascendo os dentes, principalmente os dentinhos de trás, elas costumam ranger um pouco o dente porque ainda não acostumaram com a mordida dos dentes, deles se encaixando. A gente já tem os dentes há muitos anos, a gente já sabe onde vai encaixar certinho. A criança já não, ela fica buscando esse encaixe. Hoje em dia, com iPad, tablet, celular, acaba aumentando muito a ansiedade da criança na hora de dormir. Então, o que a gente também recomenda, se já passou dessa fase da troca dos dentes, é reduzir o uso dos aparelhos eletrônicos antes de dormir, porque a criança fica agitada. Sim. Então, acaba causando esse bruxismo. Não chega a ser um estresse, mas uma ansiedade. Ô Camila, a gente falou da cárie da infância, mas tem outras doenças que acomete a criança, quer dizer, acomete a saúde bucal da criança na infância? Sim, além disso, a gente tem a fluorose, que é quando a criança ingere muito flúor, uma quantidade, então acaba causando algumas manchinhas no dente, que a gente tem que tomar uma atenção, tá? Além da cárie, a gente também tem algumas crianças que não nascem com alguns dentinhos, que é o que a gente chama de agenesia. E o que? É um retardo do nascimento dos dentes? É Isso, em alguns retarda o nascimento, em outros não chega a nascer. Não nasce o dente Não de nasce. leite? Olha. Então a gente tem que tomar cuidado. Ou às vezes nasce o dente de leite e não nasce o dente permanente. Puxa. Então isso que a gente tem que fazer, esse acompanhamento frequente, para a gente saber a hora de intervir. E qual que é o tempo, como você falou agora, duas situações, né, atípicas, né? Mas qual que seria a situação normal do período que nasce o dente de leite até o período que cai todos os dentes? Qual que é a idade, mais ou menos, Camila? Olha, começa a nascer o primeiro dentinho no primeiro ano da criança, entre o primeiro ano. Tem crianças que acabam atrasando um pouquinho, é normal, mas normalmente no primeiro aninho já tem alguns dentes. E vai perdendo esses dentinhos até os 10, 11 anos, a criança continua perdendo os dentinhos de leite. E aí já com outros definitivos na boca, né? Porque não é de uma vez só, né? Vai aos poucos, Isso, ele vai trocando de forma gradual. Troca primeiros da frente, assim vai caindo os do fundo. E aí eles vão trocando. Até uns 10, 11 anos. Tem quem chega até os 13 Até também. os 13 com o dente de leite. Isso. Olha só. Eu quero saber outra coisa, Camila. Ó, não é para fazer em casa. Antigamente, o dente estava mole, ia lá, ou o adulto ia lá puxar, ou tinha aquela amarra na porta. Eu já fiz isso, Camila. Eu fiz isso quando criança, amarra na porta, fecha a porta. Não façam isso, não é legal, né, Camila? Não é o ideal, às vezes, porque a gente não sabe se o dente já está pronto para sair. Muitas vezes, se o dentinho já está muito mole, a gente acaba fazendo algumas brincadeiras, é normal. E até divertido para lembrar a criança, Pra né? lembrar a criança, né? Lembrar que é normal, perde o dente, né? E não ter um medo também disso. É verdade. Então vai de encontro aqui com a pergunta da Ana Júlia, lá do bairro Santa Rosa. Ela dá boa noite. Boa Quer noite. saber, doutora, se o dente da criança que está balançando deve cair sozinho ou leva no dentista para tirar? A gente precisa saber o tempo que esse dentinho já está mole. Tá? O que acontece? Algumas vezes alguns dentinhos ficam mole e o permanente começa a sair atrás deles. Então, nesses casos, tem que levar o dentista e tem que recomendação de tirar. Entendi. Há casos que o dente de leite ele nasce já tortinho, Camila, e aí nesse caso tem que usar aparelho ou não? Não, quando o dente de leite já nasce tortinho, normalmente a gente faz um acompanhamento do porquê nasceu tortinho, se tem alguma deficiência óssea, e assim a gente vai fazendo o acompanhamento para um pouquinho depois já usar o aparelho. Tá certo. E o aparelho ele vem só depois do momento que está definitivo, é isso? Não, a gente For tem necessidade. casos que a gente intervém antes. Ah, entendi. Sim, tem alguns casos que é preciso intervir antes com aparelhos ortopédicos e só depois, sim, usar o aparelho Usar o fixo. aparelho fixo, Isso, né? o fixo já normalmente é já com os dentes definitivos. E as crianças usam aquele que é transparente também ou não? Camila, tem que usar? Usa também. Usa também? O Invisalign, Legal. né? Sim. Já, hoje em dia, já usam esses aparelhos transparentes também para criança. Isso mudou realmente, assim, toda a situação do aparelho, como era antes e agora? Para muitas crianças, sim. Principalmente o scanner, que hoje em dia não precisa pôr aquela massinha, que é uma massinha chata. Então, hoje em dia tem o scanner, pode fazer um aparelho invisível, pode também fazer um aparelho com desenho. Então, Também com desenho? tem Que muitas legal. possibilidades para as crianças hoje em dia. Que legal, que legal. 991-41-1048, 2534-234.
vai participando conosco aqui. Eu quero que você participe e faça sua pergunta. 99141-1048. Camila, você falou também do primeiro aninho para ir ao dentista. E aí a regularidade, né, da ida ao profissional é a mesma coisa do adulto, né? Cada 6 meses, correto? Isso, a cada 6 meses. Uhum. E aí se tiver algum tipo de cárie, olha, tá surgindo uma dorzinha aqui ou uma cárie, a mãe notou, tem que ir ao dentista somente para tratar, não importa se é o dente de leite, né? Isso, tem que tratar, fazer a restauração. Muitas vezes a gente já dá a orientação de fazer um selante para evitar as cáries, mas é importante a cada 6 meses ir ao dentista, mesmo sendo pequeno. Sendo pequeno dente de leite, então tá bom. 991-41-1048, 2534-1234. Pois não, Maria. Participações aqui no nosso WhatsApp, você também pode mandar o seu alô. Tá aqui com a gente o Jeremias, que ele diz o seguinte: tinha muito medo de dentista quando criança, só adulto que perdi, graças a um dentista maravilhoso, cuidadoso e muito calmo. Jeremias, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Doutor, esse comentário é muito comum, né, entre adultos que tiveram ali um acompanhamento, um início com um dentista, às vezes lá atrás, né, um pouco traumático. Isso faz toda a diferença na vida da saúde bucal dessa pessoa, né, doutora? Sim, com certeza. Se você já teve um episódio de trauma, ir ao dentista já vai ser uma situação ruim. Você evita e acaba indo só quando tem dor. Por isso a gente pede para as crianças irem desde pequenininha, para a gente conseguir acostumar, sentar na cadeira e ver que não é um medo que precisa ter. Não precisa gerar o trauma, Não precisa gerar esse trauma de ir só quando está com dor. Agora, Camila, tem toda uma didática, né? Tem todo um atendimento diferenciado para a criança, né? A questão do próprio tempo da criança se acostumar com você. Na primeira ida da criança, com 1 ano, 2 aninhos, o pai fica junto, a mãe fica junto, é assim que funciona? Isso, assim mesmo. A mãe fica, muitas vezes a gente pede nas primeiras vezes para a mãe sentar junto, para ver que é normal, que não machuca, e assim a gente já vai fazendo a interação da criança no consultório. Muito bom, é bom saber disso, né? Geralmente pai e mãe não tem essa leitura, né? Eu vou levar, é muito pequenininho, porque ainda tem aquela imagem que vai sofrer, e não é isso, né? Hoje em dia o dentista já não é mais para passar o motorzinho, só para tirar a cárie. Hoje em dia é uma prevenção mesmo, para a gente evitar que venham novas cáries. Que chega nessa situação que quer tratar, né? Exatamente. Evita, né? Principalmente quando é pequeno. Então é importante a gente desde pequeno trazer esse costume. Sim, sim, muito bom. Você tem assim uma média, Camila, para a gente até entender, né? Você falou que o açúcar, né? Ele acaba sendo os inimigos aí, né? Ele acaba gerando cárie. Mas tem alimentos que a criança possa consumir que ajuda a ter mais cuidado com os dentes? Tem alguma linha nesse entendimento, assim? Não, a gente não tem nenhum alimento que realmente ajude, né? A gente tem alimentos com menos açúcar, com menos sacarose hoje em dia, que já evitam um pouco a cárie. Mas qualquer alimento que consumir é recomendado escovar o dente, passar o fio dental, sempre escovar o dente. Eu vejo que tem a minha época, falando muito da minha época, lembrando que eu era criança. Sim. Eu lembro que tinha uma tia que molhava minha chupeta no açúcar, gente. Meu Deus do céu! E aí, é aquilo. Hoje acho que é muito comum a mãe levar a escova, né? Na minha época eu não levava, essa escova ficava em casa, né? Então eu ia para casa da tia, chupava chupeta com açúcar e passava o dia ali para a noite. Ia dormir com ela, né? Terrível. Situações terríveis, né, Camila? Pois não, Maria, diga. Tá aqui com a gente também a Rosa, que está fazendo uma pergunta importante, doutora legal. Camila. Ela diz: olá, Neto, meu filho tem a gengiva grande. Isso deve sumir ou vai ter que fazer que interessante, mesmo, acho, né? Cirurgia. Interessante. Já dá para identificar, doutora, quando criança, essa questão da gengiva? Em alguns casos, sim. A gente vê que se a gengiva é um problema da parte óssea da criança, de crescimento, mas a gente tem que avaliar a idade. A gengiva muitas vezes fica inflamada e dá essa impressão também que está maior. Às vezes, quando já está mais adolescente, adulto, fala que o dentinho está pequeno, aí sim a gente recomenda a cirurgia de gengiva.
Mas a gente precisa avaliar a fase, a idade e a estrutura óssea da criança também. Qual a situação, né? Pois não. Esse dentinho pequeno que a doutora comenta, né? A gente percebe muitos adultos que realmente parece que o dente não desenvolveu assim proporcionalmente, né? Isso. E daí quais seriam os recursos, né? As lentes, elas podem ajudar nessa questão estética, doutora, ou temos outras opções? Sim, as lentes podem ajudar nessa solução estética, mas antes das lentes a gente faz o que a gente chama de gengivoplastia, que é uma correção da gengiva, do tamanho dela, para expor toda a coroa do dente. Assim, depois, se ainda o paciente se queixa desse tamanho, aí a gente intervém com as lentes, facetas, né? Ou que acréscimos. É uma questão mais estética, né, Camila? Isso, é mais estético em muitos dos casos. Muito bom. Camila conosco, cirurgiã dentista da Uniodonto, quero agradecer a sua participação hoje aqui, muito obrigado, viu? Falando sobre as crianças, falando sobre a higiene, o cuidado e a saúde bucal das crianças, tão importante. Obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Obrigada a vocês. Doutora. Valeu, Obrigada por receber. Valeu. Uniodonto no programa Piracicaba Agora. Obrigado, doutora. Obrigada a Uniodonto Piracicaba. Pois não, Maria. Neto, quero falar que esse seu look é muito elegante. O pessoal gosta muito desse tom de azul. Tom de azul, né, Maria? Que, aliás, é tendência. E tem lá na Homem Chique HC, tem disponível essa e muitas outras opções. Com várias cores. Presta atenção que o Léo vai explicar tudo pra você. Vai lá. Olá, meu nome é Leonardo, sou da loja Homem Chique e hoje vim apresentar um pouquinho da nossa loja, que fica localizada na rua Benjamin Constant, número 923. Essa loja já fez 6 anos que estamos nesse ponto, mas no ramo de roupas masculinas, a Homem Chique já está há mais de 15 anos no mercado. E hoje eu vou mostrar um pouquinho dos nossos produtos para vocês. Como vocês podem ver, no quesito terno, temos uma grande variedade. Não só ternos, como costume também. Qual é a diferença? O costume é paletó e calça. O terno acompanha o colete. Olha só essa peça de costume. Um tecido muito bom e um custo-benefício excelente. Além dessa grande variedade de camisas, também temos essas opções que são magníficas. Olha só, tecido que não precisa ser passado. Tem muito elastano, uma tecnologia diferenciada na sua composição. Não trabalhamos somente com social, e aqui está um exemplo de uma novidade que chegou aqui na loja. Calça 100% algodão, um tecido muito confortável, bem fresquinho para esse verão. Ninguém merece passar calor. E olha só, ainda tem um elástico na cintura, o que deixa ela ainda mais confortável. Excelente para usar com uma polo ou com uma camiseta básica. E essa foi uma pequena amostra da nossa grande variedade de produtos. Venha conhecer a nossa loja pessoalmente. Nossos horários de funcionamento são das 9 às 18 horas de segunda a sexta, das 9 às 14 horas de sábado. Aguardo por você aqui. Lá Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já. Movimento que impulsiona, parcerias que constroem, soluções que transformam. É isso que move a CIP. Um fluxo constante de ideias, conexões e realizações. São mais de 90 anos de história, impulsionando a indústria, o comércio, os serviços e o agronegócio. Mais de 7.000 associadas conectadas e representadas. Pequenas, médias e grandes empresas que acreditam na força do trabalho e na transformação. Eles movem Piracicaba e região. E a CIP é a ponte para esse movimento. Inovar sem perder de vista a tradição é o que move a CIP. Pés no presente e olhos no futuro, atuando sempre para fortalecer e transformar. A CIP é movimento, é relação, é oportunidade e é o porto seguro dos que caminham ao seu lado.
É dessa forma que a CIP atua, com foco em um presente de conexões e crescimento e um futuro de possibilidades, conquistas e desenvolvimento sustentável. A CIP Conexão, Solução, Educação e Inovação. A CIP. Conectar para fortalecer. Todos os dias a vida desperta em pequenas histórias. Histórias que nascem no silêncio da manhã. Em cada gesto de cuidado, em cada olhar, em cada sorriso, descobrimos o que realmente importa: o amor, a esperança, a presença. A odontologia está além do tratamento. Ela transforma vidas, abre caminhos, cria novas lembranças. Porque todo sorriso é um convite para celebrar a vida. Você é um agente de transformação através da saúde e sorrisos. Uniodonto. O nosso sorriso é único. A medicina de Piracicaba acaba de entrar em uma nova era. Chegou ao Hospital Unimed o Sistema Cirúrgico Da Vinci X, uma das tecnologias mais avançadas em cirurgia robótica do mundo. Agora, os procedimentos são realizados com precisão milimétrica, menos dor, incisões menores e uma recuperação muito mais rápida para o paciente. Tudo isso com o cuidado, a segurança e a excelência que só a Unimed Piracicaba oferece. O futuro da medicina já é presente aqui. Unimed Piracicaba, sempre à frente. Há mais de 30 anos, o movimento começou. Não apenas um sindicato, mas uma força coletiva. O CIMESP nasceu do sonho de empresários visionários que entenderam que juntos poderiam ir mais longe. Hoje somos mais que uma entidade. Somos uma estrutura sólida, moderna, aberta e atuante. Conectamos empresas a serviços estratégicos, parcerias comerciais e instituições de ensino, inovação e tecnologia. Desde sua fundação, o CIMESP é reflexo de uma liderança participativa, ética e moderna, que respeita o passado, valoriza o presente e constrói o futuro. CIMESP, unindo forças, impulsionando o futuro. Você sabia que o Delta possui uma central frigorífica exclusiva? Aqui todos os dias recebemos carnes fresquinhas, direto dos produtores mais exigentes. E tudo como exige a Lei de Qualidade e Procedência CISP. Por isso a carne Delta é garantia de muita qualidade. Desossa, cortes, embalagem automatizada, condicionamento adequado, tudo para garantir o melhor, sempre. Delta Supermercados, cada dia melhor. De volta com o programa Piracicaba agora. Olha, tem um recado muito especial da Drogal, que é o seguinte: sabe a caravana do Papai Noel? Aquela que é da Coca-Cola, vai passar por Piracicaba e vai passar pela Drogal, Maria. É sim, Neto, e a Drogal tá preparando surpresas de Natal, viu? A magia do Natal vai tomar conta das ruas de Piracicaba no próximo já, dia 18 de novembro. Anota aí na agenda para você não perder. E a Drogal promete tornar esse momento ainda mais especial. A rede de farmácias Drogal vai montar um espaço exclusivo para acompanhar a passagem da tradicional caravana da Coca-Cola.
que marca a chegada do Papai Noel à cidade. Durante o evento, o Espaço da Drogal, localizado na Avenida Manuel Conceição, receberá o público com muita animação e surpresas natalinas. Serão distribuídas 500 latas de Coca-Cola, 350 ml e brindes exclusivos da linha Carmed, apenas para os primeiros a chegarem, hein? Então chegue cedo você, hein? Se programe em uma ação que une celebração, cuidado e encantamento. Valores que fazem parte da essência da Drogal. A noite especial terá ainda distribuição de pipoca, algodão doce e a loja vai estar toda decorada para você. A caravana que encanta pessoas de todas as idades com seus caminhões iluminados e personagens natalinos é um dos momentos mais aguardados do fim do ano. Ao participar da iniciativa, a Drogal reforça seu compromisso em estar próxima das famílias da região, apoiando eventos que promovem alegria e boas lembranças. O diretor administrativo da Rede Drogal, Marcelo Cansado, disse que essa ação faz parte das comemorações de fim de ano da Rede Drogal, sempre com o objetivo de espalhar o espírito natalino e fortalecer o vínculo com a comunidade piracicabana. O trajeto, gente, aqui em Piracicaba está previsto para começar na Avenida Professor Alberto Voletti Sachs, na altura do 2030 e terminar às 19h30 na Avenida Mário Dedini, na Vila Resende, bem próximo à Farmácia Drogal, que está com o espaço montado na Avenida Manuel Conceição, 951, tá? O trajeto completo você pode verificar lá no site natal.coca-cola.com.br, tá? Então, a Drogal, a Carmed e a Coca-Cola participando aí dessa caravana do Papai Noel, esperando você na terça-feira, dia 18, às 18 horas, lá na loja da Drogal, da Avenida Manuel Conceição, 951. Drogal, cuidando de você e da sua família. É Drogal! Nós temos o prazer de receber aqui a Alexandra Faccioli Martins, ela que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado, seja bem-vinda, tudo bem? Olá. Tudo bem, muito boa noite, Neto, Maria, ouvintes. Obrigado, pessoas que nos assistem. Valeu, obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite. A gente vai conversar um pouquinho sobre vários assuntos, né? Claro que você que está em casa vai poder participar conosco, né? Através do WhatsApp, através do telefone fixo também, quer fazer alguma pergunta, e a gente vai conhecer um pouquinho da profissão também, né? Conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público, as ações, obviamente, ligadas à nossa cidade, à nossa região metropolitana, e você que está em casa, que você participe conosco também, 991-4110-48. Pois não, Maria. Olha, a gente vai falar rapidamente aqui, resumidamente, o currículo da Alexandra, né? Que ela é muito qualificada, então só para você conhecer um pouquinho da atuação dela. Ela é promotora de justiça do MPSP, segunda vice-presidente da ABRAMPA, que é a Associação Brasileira de Promotores do Meio Ambiente, designada desde 2012 para atuar junto ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, o núcleo PCJ Piracicaba. Ela também é representante do Ministério Público de São Paulo no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ainda coordenadora do 17º Núcleo Regional da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, em Piracicaba. Ela também é professora, convidada de cursos de pós-graduação e também membro colaboradora da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público 2022-2025. Também é membro e integrante da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água do MPF. Muita coisa nessa história de vida, hein, Alexandra? Parabéns. Obrigada. São quase 30 anos, né, de atuação. E até pelo currículo, vocês percebem que sempre o tema água foi um diferencial na minha trajetória. Nesse elemento tão importante, os recursos hídricos representam um desafio, assim como o saneamento no nosso país. Então, nós atuamos
tanto no nível local, regional, mas também com articulações na esfera estadual e nacional, para que o nosso país consiga avançar nesses direitos que são tão essenciais, tão básicos, para o mínimo de dignidade da pessoa humana, para garantir saúde, qualidade de vida, um meio ambiente equilibrado. E aqui nós temos o nosso grande Rio Piracicaba, né? Que é o nosso grande símbolo, que eu acho que é o que nos move aí numa grande missão de tentar buscar, né, a sua recuperação. Apesar do desenvolvimento que a região obteve, né, nós temos que olhar para essa preocupação com o nosso desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aí, com os colegas que atuam na região, com o meu super parceiro, Ivan Carneiro, que está comigo também desde 2012 no GAEMA, essa busca por uma série de políticas públicas ambientais que propiciem a melhoria da qualidade, tanto em termos de disponibilidade, como mesmo das condições do Rio Piracicaba, por exemplo, dentre as diversas ações. Agora, Alexandre, até para a gente entender, né, esse papel tão essencial do Ministério Público, né, que além de fiscalizar e ter uma atuação direta, né, porque a gente sabe que perder o tom do cuidado com a própria água, que é o setor que você trabalha mais, né, ligado ao meio ambiente, é muito fácil nas grandes cidades. A gente viu a tragédia que aconteceu um tempo atrás, a mortandade dos peixes, né, e sempre acontece coisas desse tipo. Então a gente tem vários órgãos que tomam conta disso, também o Ministério Público, e vocês trabalham em conjunto, né, na prevenção também, né, Alexandre? Sim, de fato, essa atuação, quando se pensa no resgate de uma bacia hidrográfica, de uma dimensão como a que nós temos nos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que abrange 72 municípios, tendo as suas nascentes lá em Minas Gerais, realmente é uma missão que depende de muitos atores e de uma convergência de ações. Então, nós somos muito privilegiados de ter um comitê de bacias que é o mais conhecido do país por sua atuação fortíssima, justamente talvez pelos desafios que aqui nós enfrentamos com o sistema Cantareira, que tanto nos preocupa, e com uma situação hídrica que vem se degradando pelo próprio desenvolvimento, né? Juntamente com a região metropolitana de São Paulo, nós somos o segundo PIB do país. Então, nós temos aqui um vetor de crescimento muito forte, em que essa compatibilização com os recursos naturais também são urgentes. E nós chegamos numa situação, e vivenciamos muito nos últimos anos, essa preocupação com as crises hídricas. Sim. Era algo que não nos preocupava. Antigamente, vivenciávamos situações como a questão do rio, do surgimento de espumas, isso avançou com a melhoria do tratamento, mas hoje nós temos que nos deparar com essa questão justamente tanto de episódios como essa tragédia que aconteceu ano passado, que infelizmente vai ficar para a nossa história como o pior desastre ambiental que nós tivemos aqui no Rio Piracicaba, mas também situações de escassez hídrica. 2014, 2015, sim, gravíssimo. Ainda nós víamos aquela cena, acho que não nos esquecemos, que as pessoas podiam caminhar pelo rio. Esse ano também foi muito triste essa situação de todos acompanhando. O rio está com 90 centímetros, o rio está com 80 centímetros, quais são as providências? Então, não basta hoje só trabalhar justamente na questão da responsabilização. Por isso que o Ministério Público tem uma divisão que, além dos promotores que atuam nas questões envolvendo danos e questões locais, também os promotores regionais, como é o caso do GAEMA, que é uma divisão por bacias hidrográficas. Ah, perfeito, assim que é dividido. Justamente, por isso que hoje o GAEMA atua nessa região, sobretudo, do Baixo Piracicaba. Temos 21 municípios na nossa área de abrangência, pegando boa parte aqui também, além do Baixo Piracicaba, também da Bacia do Corumbataí. Então, essa visão regional nos possibilita trabalhar, talvez, na origem dos problemas, justamente na prevenção e em medidas que sejam coordenadas, porque realmente numa situação envolvendo esses impactos que são transfronteiriços, que nós chamamos, não adianta só um município cuidar, todos têm que cuidar. É uma grande cooperação, um grande esforço com ações, com metas, com estratégias e com muitos investimentos para garantir que haja uma melhoria.
temos ainda um desafio enorme. E essa situação sempre nos preocupa demais. Nós cobramos reiteradamente, tanto o comitê como os órgãos de gestão de recursos hídricos. Hoje nós temos uma entidade reguladora, que é a SP Águas, que sucedeu o DAEE, todos conhecem mais como DAEE, mas nós também temos a CETESB cuidando da qualidade. E aí, quanto menor a vazão, pior a qualidade. E quando nós falamos da questão dos recursos hídricos, nós estamos pensando não só nos grandes prejuízos que pode advir para os ecossistemas aquáticos, mas para a saúde humana, porque é justamente desse manancial que vem a captação para o abastecimento público. Correto. Então, com qual qualidade nós estamos recebendo essa água, né? Na nossa casa, na nossa torneira? Então, esse trabalho de conscientização e mesmo de construção de planos de contingência nunca foi tão urgente. Então, nós fomentamos, cobramos, ajuizamos ações civis públicas, temos procedimentos, alguns deles que são de acompanhamento de políticas públicas, outras são inquéritos civis mesmo, porque já detectamos problemas ocorrendo. Aí é inquérito, né? E aí já é inquérito, tanto civil ou mesmo o inquérito policial, quando nos deparamos com uma infração penal. Mas pensar nesse recurso tão importante, além da questão da vazão, da qualidade, nós temos que pensar na recuperação dos recursos florestais, né, da nossa bacia, olhando até para as microbacias. Nós temos que pensar justamente de uma conscientização, de uma educação das pessoas. Nós temos que pensar no uso e ocupação do solo. Piracicaba enfrenta uma situação gravíssima com os núcleos urbanos informais que cada vez mais avançam na área rural. Então, a própria prefeitura lançou na última semana uma campanha de fiscalização, demonstrando e alertando as pessoas dos problemas que isso acarreta, né? E realmente, né, o que afeta uma região vai acabar afetando a todos nós, porque todos esses recursos ambientais são interligados. Bom, estamos ao vivo e você participa conosco. 991-41-1048. Pode mandar sua pergunta. Pois não, Maria? A Alexandra está falando um pouco, né, desse trabalho, o GAECO, né? GAEMA, especialmente, que cuida de muitos municípios aqui da nossa região metropolitana, inclusive São Pedro, Águas de São Pedro. A Cleide mandou uma foto linda que a filha esteve passeando em Águas, fez essa foto maravilhosa, né? Aqui é uma represa em Águas, né? É a lagoa de Águas. É uma lagoa. Sim, nós temos lá uma lagoa. Nós somos muito privilegiados, nós temos aqui locais belíssimos. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos divulgar cada vez mais as nossas belezas naturais, porque eu acho que só preserva, só cuida quem conhece, quem ama. Quem tem uma região como o nosso Tanquã, né, que é denominado do mini Pantanal Paulista, que recebe turistas do mundo inteiro, justamente pelas aves migratórias. Quando aconteceu a tragédia ano passado da mortandade, foi uma tristeza, porque não afetou apenas os ecossistemas aquáticos, mas também os terrestres que ali dependem. Nós temos hoje ainda colônias de pescadores que sobrevivem disso, que ali também têm as suas atividades. Mais ainda, esse potencial turístico precisa ser melhor olhado. Eu fico muito feliz dessa oportunidade como hoje nós temos, de falar sobre a questão ambiental, porque eu vejo cada vez mais isso ganhando uma notoriedade na própria comunicação, na própria sociedade. Hoje as pessoas cobram, né? Nós recebemos constantemente denúncias de extravasamento de esgoto, de problemas relacionados à falta d'água, de pessoas que nesse período de estiagem prolongada ateavam fogo de forma absolutamente inconsequente, levando muitas vezes a situações gravíssimas. A questão do incêndio, da poluição atmosférica foi um desafio enorme esse ano e tem sido, nesse cenário de mudanças climáticas, cada vez mais importante de ser cuidado com medidas de prevenção, de rápida detecção e de combate. E para isso a gente precisa das pessoas, a gente precisa da sociedade.
auxiliando, tendo clareza para quem denunciar, a quem acionar e verificando que os órgãos públicos estão, cada um no âmbito das suas atribuições, executando as suas funções. A gente sempre fala aqui, né, Alexandra, que inclusive essa fiscalização do cidadão é papel, né? Faz parte, né? O cidadão tem muitos direitos dentro do município, mas também fiscalizar, né, e denunciar, como você disse, recebemos muitas, né? Eu acho que a questão da comunicação, a gente está hoje, né? Muito rápido, né? Muito rápido, em segundos você consegue acessar, né? Muita gente. E é realmente um papel de cidadão, né? Você fiscalizar e você cuidar da sua casa, que é o seu município, que é o seu estado, né? O seu país. Sim, eu acho que cada vez mais as pessoas precisam sentir o quanto essa questão ambiental está próxima da sua vida, como realmente condicionante da sua saúde. Em períodos de estiagem, além do cenário que foi gravíssimo, como por exemplo, nós tivemos algumas ocasiões com 46 bairros sem água durante vários dias. Então, isso afetou muito essa condição. As pessoas têm a sua rotina absolutamente comprometida. Sim. Então, isso é algo que precisa ser prevenido, precisa ser evitado. Nós tivemos a questão da poluição atmosférica, com pessoas com os quadros respiratórios, com baixíssima umidade relativa do ar, e aí com riscos que nós também chamamos, são riscos sanitários para todos. Então, falar em meio ambiente hoje é falar sobretudo em saúde, falar em qualidade de vida, porque todos nós, obviamente, queremos que a região cresça, se desenvolva, receba novos investimentos, novos empreendimentos, mas com rigor, com qualidade, com responsabilidade dos gestores públicos e com, sobretudo, algo que é muito importante quando nós falamos de sociedade, né, Maria? Sim. Que é o direito de participação. As pessoas precisam entender, né, como cada situação vai afetá-las, né? Audiências públicas, tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Neto estava lá prestigiando do Plano Municipal de Saneamento, que aconteceu no último dia 16, né? Foi uma oportunidade importante de diálogo. E temos aí, por exemplo, nesse plano, a perspectiva de ações, de metas até 2054, né? Então, é algo super relevante. Eu acho. A obrigatoriedade é justamente para 10 anos, né, de ações, metas, prazos e vinculação a investimentos. Mas nós temos ainda um passivo grande para ser resolvido. Isso que nós fazemos muitas vezes esse papel até de afastar aquelas afirmações, olha, está tudo resolvido, está tudo encaminhado, a nossa cidade é uma cidade 100% de água, 100% de esgoto, 100% de resíduos, porque não é uma realidade. Não é realidade, né? Eu acho que as pessoas precisam estar conscientes dos nossos desafios. E quando nós falamos, por exemplo, de abastecimento, que é algo que eu chamei muita atenção nessa audiência pública, com um manancial como o Rio Piracicaba hoje, sofrendo tanto, por mais que nós estejamos, Ministério Público e inúmeras entidades, instituições buscando a sua melhoria, nós temos que garantir saúde para a população. Então, se nós temos a captação ali, nesse rio, nós temos que ter estações de tratamento de água que sejam suficientemente adequadas para garantir uma tratabilidade e para garantir a remoção de todos esses poluentes, porque isso é condição de saúde das pessoas. E aí, quando tem escassez, nós temos o Rio Piracicaba. Quando nós temos chuvas, nós temos problema de turbidez no Corumbataí, que também carrega uma série de problemas. Quando falta energia, muitas vezes acaba tendo problema. Não consegue captar água. Como não consegue captar água, isso afetou. Então, o SEMAI e a Prefeitura... É uma constante. Eles terão que trabalhar muito e de forma incessante para garantir que as coisas sejam retomadas, porque não é possível o município, na nossa condição, ainda ter perdas hídricas de 54%. 54% do que é tratado é perdido nas nossas redes de distribuição. Então, isso porque são redes velhas, são redes que não foram trocadas, são redes que dão problema. Existe, às vezes, um tempo de atendimento dessas redes. E, assim, o Ministério Público é um dos órgãos. Nós não vamos resolver todos os problemas. Nós somos também
um órgão ao lado da sociedade para justamente cobrar as responsabilidades que são do Poder Executivo, que são pessoas eleitas justamente para representarem o povo e levarem adiante essas políticas que são urgentes, né? Agora, muito interessante você colocar, o Ministério Público esteve presente ali justamente, né, nesse encontro, né, entre sociedade, né, e a Prefeitura. Essa projeção é muito importante, né, Alexandra, se a gente pensar que os problemas que hoje a gente está vivendo são decorrentes realmente de um não planejamento ou não cumprimento daquilo que foi combinado, né? Por isso o Ministério Público está em cima, porque a gente tem 10 anos aí, são 10 anos de crescimento, são 10 anos, talvez problemas que hoje existem vão piorar e problemas que ainda não existem vão surgir. Essa é pontual, né? Eu costumo dizer que problema adiado é problema agravado. Perfeito. E isso a gente verifica que as políticas públicas, elas não são feitas de acordo com um único mandato, elas são políticas que são permanentes, que têm que ser realmente implementadas de uma forma contínua, olhando para o futuro, mas agindo nesse passo a passo, né? E algumas ações realmente não foram cumpridas no decorrer desses anos, e o que há que se garantir com a mudança, sobretudo da legislação depois de 2020, é vinculação ao orçamento. Então, nós temos também, para garantir que agora essas metas sejam cumpridas de melhoria, uma outra entidade que é importantíssima, que é a agência reguladora, que no caso, por exemplo, de Piracicaba e de boa parte dos municípios aqui da região, é a agência reguladora Ares PCJ. Então, eu costumo dizer que é muito importante também que as pessoas, diante de determinadas situações como extravasamento de esgoto, problemas relacionados a vazamentos de água, ou realmente a outra situação, falta de água em que há uma demora no atendimento, além de registrar junto aos órgãos competentes, no caso, por exemplo, do SEMAI, aqui no caso de Piracicaba, o próprio município, no 56, não resolvido isso de uma forma ágil, que também leve essa denúncia para a agência reguladora que faz esse controle da continuidade, da segurança, da qualidade dos serviços que são prestados por essas entidades. Está o telefone na tela e para vocês, o WhatsApp, a ouvidoria, né? E o contato da sede também em destaque para você ligar e fazer também a denúncia. Alexandra, e a gente tem duas situações distintas. Queria a sua opinião sobre isso, né? A gente tem cidades onde o saneamento básico, o tratamento de esgoto e a água, ela tem um comando só, né? Por vezes uma oligarquia ou o próprio setor da prefeitura, né? Aqui a gente tem três situações, né? A gente tem a prefeitura, é uma demanda que vai para a prefeitura tem que cobrar uma oligarquia, que é o caso do SEMAI, e nós temos um contrato aí com uma PPP. Isso é interessante para a cidade, porque como é que fica o contrato ao longo dessa negociação que está acontecendo agora, né? Eu não tive a oportunidade de entrevistar na ocasião, né, que você citou e te viu as imagens, eu não vi presente a representante da PPP lá, não sei se estava, inclusive, né? Conversei com você, conversei com o representante do SEMAI, representante da prefeitura, mas assim, como é que fica esse decorrer desse crescimento? Isso já foi previsto em contrato ou não? Isso tem uma mudança? É obrigatório mudar? Como é que o contrato já da parceria público-privada, no caso de Piracicaba, é um contrato antigo. Ele envolve, sobretudo, a prestação de serviços relacionados à coleta, afastamento e tratamento de esgotos. O SEMAI continua com a prestação de serviços relacionados ao abastecimento público. Perfeito. Né? Essa definição é uma escolha do poder público em relação a como esses serviços serão executados. Mas a responsabilidade sempre será do município. Então, independentemente do modelo escolhido, o serviço tem que ser eficiente. Como regra básica, justamente, tanto o município como a autarquia, que é o SEMAI, são obrigados a garantir que as coisas funcionem, né? Esse contrato, por ser antigo, tem alguns problemas, como a própria área de abrangência dessa concessão, e um benefício que foi muito importante, um avanço dessa legislação, que foi o denominado novo Marco de Saneamento de 2020, foi a obrigatoriedade da inclusão dos núcleos urbanos informais e da área rural. Então, nós temos também as favelas que têm que ser, e outros núcleos irregulares, que têm que a garantia do saneamento, né?
E aí nós temos a área rural também, sobretudo em Piracicaba, com esse grande número de empreendimentos, de loteamentos que nós temos. Hoje, de loteamentos ainda que estão ainda em fase de regularização, nós temos 212. É um número bastante significativo. Então, as situações às vezes vão se acumulando e vão se tornando mais desafiantes. Então, o poder público ele pode realmente aditar esse contrato, ampliar para abranger todas essas situações, ou ele pode prestar isoladamente cada um desses serviços até de forma direta. Então, isso é uma escolha que nós cobramos, na verdade, nós temos o acompanhamento de todos esses. O saneamento ele envolve, além da questão do abastecimento de água potável, do esgotamento sanitário, nós temos também a questão da limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos, que é outra parceria público-privada bastante complexa que nós temos no município, e a drenagem urbana. Chegando agora o período de chuvas, né? Sim. Surge outra preocupação, né? Que é assim, né? É justamente os órgãos estarem com os serviços de acordo para minimizar os impactos dessas chuvas que acabam sendo, né, tendo um volume e uma intensidade muito maior do que nós víamos anteriormente. Então, as próprias defesas civis, isso é um trabalho que nós temos trabalhado nos municípios da região, de fortalecer as defesas civis, porque elas que fazem o primeiro atendimento. Então, alguns municípios menores, com estrutura menores, que não têm as estações de corpo de bombeiro, mais ainda que tem que ter um olhar mais apurado, conjunto mais para acionar e para atender a população de uma forma muito rápida. Hoje tem até um centro de emergências em São Paulo que cuida do estado, né, monitorando, avisando. Esse último final de semana nós recebemos, né? Todo mundo começa a receber no SMS, no celular, os apitos de alerta severo. Isso tudo vem dessa central de emergências. Mas assim, as pessoas já estão, portanto, sentindo como é importante. Aí eles falavam, olha, nós mal estamos saindo desse período de estiagem, preocupados com os incêndios e tentando minimizar os impactos. Agora nós temos que olhar para chuvas, porque em determinadas situações, por exemplo, eles relatavam que na Grande São Paulo, que em 17 minutos eles tinham riscos assim muito graves de pessoas que precisavam ser removidas. Então, e isso adiantou muito, né, doutora? Porque você vê, aqui em Piracicaba foi uma mobilização mesmo. Eventos que estavam marcados por horário tiveram pouco público, alguns eventos foram cancelados. A gente vê o resultado que dá quando a pessoa ela recebe a informação correta, né? É a prevenção, é a garantia do acesso à informação. Passou o tempo em que a sociedade queria ser poupada das notícias ruins, né? Isso, né, deixa com o poder público que ele dá conta de tudo. As pessoas reivindicam o direito de participação, né? Nós temos hoje determinados colegiados que contam com a participação da sociedade civil, como, por exemplo, o CONDEMA, o CONCLIMA. A nossa região é muito positiva de entidades fortíssimas que auxiliam, que estão dispostas a colaborar com o poder público. Então, essa oportunidade não pode ser perdida. E o Ministério Público trabalha muito para garantir essa participação da sociedade civil com a questão, por exemplo, do CONDEMA, garantir a paridade, a participação na tomada de decisões. Não é só apenas nem ter acesso à informação, é também participar, Maria, da tomada de decisões e poder ter algumas escolhas, sobretudo em assuntos que são importantes, né? Então, todo esse planejamento, ele é participativo. Por isso que são realizadas audiências públicas. E que se dizia, as pessoas não participam. Não é verdade. As últimas audiências que nós fomos, né, como essa, as pessoas vão, mesmo sendo num horário que muitas vezes as pessoas estão trabalhando, que era 8h30 da manhã. No período noturno, em várias situações, como a discussão em relação à recuperação do Piracicaba foi organizada. Hoje nós temos uma frente parlamentar na Câmara de Vereadores, olhando para a recuperação, para as medidas do Rio Piracicaba. As pessoas, algumas não conseguiram ingressar, justamente tamanho a quantidade de pessoas, né? A alteração da parte do próprio plano diretor. Nós temos, então, tido aí um histórico na cidade de muita participação. Que bom, a gente fica muito feliz. E aqui também tem participação no programa, né, Maria? Pois não. Sim. O Leandro está fazendo uma pergunta interessante também. Leandro. Alexandra, ele quer saber se é verdade que São Paulo, capital, ia aumentar a captação de água do nosso rio, passando de 5% para 10% a mais. Quer saber como está esse processo?
Bom, ele está se referindo, né, Leandro, à situação do sistema Cantareira. Nós temos, que é o maior sistema produtor de águas do mundo, o compartilhamento da dependência com a região metropolitana de São Paulo. Então, nada menos do que praticamente 12 milhões de pessoas que dependem desse sistema. Então, a renovação da outorga, ela começa já começaram algumas discussões e em 2027 temos o término do prazo da outorga que foi concedida em 2017, depois de quase 3 anos de muita negociação para a nossa região. Então, todos os órgãos se mobilizam, participam, discutem, e nós temos a Agência Nacional de Águas e também o SP Águas no controle, assim, comandando esse processo de negociação. E a concessionária responsável é a Sabesp, né, que faz a retirada para São Paulo, mas nós temos aqui toda a calha, né, dependente aí do sistema Cantareira. Sempre existe essa perspectiva e de lado a lado de se garantir essa vazão, né? Porque sem água não tem desenvolvimento. Não é à toa que foi decretado escassez hídrica recentemente e as outorgas, que são as autorizações para captação, estão suspensas para novos empreendimentos até que a situação se normalize. Olha só. Então, essa discussão que ele está comentando é seríssima. Nós ainda estamos dando os primeiros passinhos e aguardando os documentos oficiais para verificar qual é a intenção da Sabesp em relação a essa retirada, tá? Mas estamos todos atentos e tenho certeza que a imprensa também vai acompanhar isso de perto. Sim, falou que tem até 2027, né, para concluir esse processo. Sim. Mas como é muito complexo, justamente, se começa de forma antecipada, porque o que se pretende é justamente a conciliação, que seja bom para ambas as regiões, que são dependentes, que essa solidariedade hídrica seja exercida de uma forma paritária, respeitando, como é o próprio os interesses rio, né, que passa pela envolvidos. fronteira e abastece todas as cidades. Justamente. Alexandre, complicou um pouquinho o fato de ter privatizado a Sabesp diante desse assunto ou não? Isso não tem muito a ver? Olha, ainda nós estamos sentindo um pouco, né, o que essa mudança vai representar. Até pelo tempo de carreira, né? Eu participei da outorga lá em 2004, da primeira, depois participei da discussão em 2014, né? Agora, né, possivelmente estarei na discussão em 2027, né? Foram cenários, cada um deles, bastante distintos. E agora é justamente essa situação da desestatização é um novo componente, né? Que agora é uma empresa privada, que tem uma nova forma de gestão, um novo olhar. Mas o que eu acho que, assim, em 2014 nós avançamos muito. Com um sistema de faixa, com níveis justamente de retiradas. Então, eu acho que mantidas as mesmas bases de 2014, muito pouco haverá que ser mudado. Então, eu estou olhando com otimismo para esse processo de negociação. Mas isso não afasta, eu acho que a lição de casa que cada região, cada cidade tem a fazer. E nós temos problemas de saneamento ainda graves, nós temos problemas de cidades que estão acima, nós chamamos a montante, que ainda não estão tratando seus esgotos com a eficiência necessária, ou que tem problemas de deficiência nesse sistema, com extravasamento. Nós temos os problemas que nós chamamos das macrófitas, que são aqueles aguapés que cada vez mais nós olhamos, que é um processo também sério, que nós temos uma ação civil pública em face da CPFL para que não reverta isso tudo para o Rio Piracicaba, que são... Cada vertimento seriam quase 19 mil toneladas de plantas que viriam para o nosso rio. Então, nós questionamos esses impactos ao turismo, a própria qualidade do rio, as atividades que são ali exercidas, como a navegação. Nós temos os passeios, nós temos aqui interesses que são, além dos ambientais, super importantes em relação à qualidade, em relação aos ecossistemas, também interesses econômicos, sociais, turísticos e paisagísticos da região, que as pessoas vêm visitar, né? Muitas vezes a cidade, justamente para olhar, né? Então, isso para toda a região. Então, a gente quer que a região cresça e de uma forma, olhando para esse componente ambiental
com mais consciência, porque se a gente hoje já tem muito, a gente precisa traduzir também essa consciência em ações. E isso nem sempre é fácil, né? Ó, o Adriano está assistindo, obrigada pela audiência. Se você quiser também comentar, manda um alô aqui no nosso WhatsApp 991411048. Ele diz, boa participação da promotora, Deus abençoe, ela está bem certa, temos que fazer alguma coisa para ontem. E o Adriano está comentando exatamente o que a doutora acabou de falar, ó, Piracicaba está tratando o esgoto, mas outras cidades da região não estão fazendo isso. Como é verdade, que fica? Temos um problema, por exemplo, em algumas cidades, e temos ações já ajuizadas pelo Ministério Público, temos multas sendo cobradas milionárias, pedidos de intervenção, e isso eu cito claramente, porque isso tem permeado muito os noticiários, como, por exemplo, a situação de Americana, dos lançamentos, que há uma demanda que acompanhamos há muito tempo, temos a situação em Sumaré, temos um conjunto de municípios, aqui, como, por exemplo, da região metropolitana de Campinas, que tem suas contribuições aqui, algumas delas até que cumprem a eficiência, mas, por exemplo, não tinham essa situação de contemplar no planejamento e no tratamento esses núcleos urbanos informais. Perfeito. Então, quando a gente pensa em cidades maiores, isso pode representar 100, 200 mil pessoas. Muito esgoto, muita... Que acaba verdade. revertendo. Se pensar na área rural, se nós pensarmos também na poluição difusa que vem, por exemplo, da utilização de fertilizantes, de agrotóxicos na agricultura, nós estamos aqui embaixo, então nós dependemos vem tudo pro Rio que vem dessa desembocar gestão. aqui, né, doutora? É isso aí. Então eu acho assim muito legal esse movimento que a sociedade está fazendo de assim, tem até o movimento Rio Piracicaba para sempre, Salve o Piracicaba, a equipe do Remo, a equipe do diagnóstico da qualidade de Piracicaba que acabou de ganhar um prêmio, né, justamente internacional, que justamente por analisar e por ter essa possibilidade da participação da sociedade do monitoramento da qualidade do rio, isso contribui, isso está dando visibilidade. A gente teve o pessoal foram para a COP30 agora, eles estiveram aqui o pessoal do diagnóstico, da Bluestone, Alexandre, o passeio exatamente. do barco, o pessoal do passeio a Remo, Sim, né, do Remo estiveram Piracicaba. aqui, exatamente. É uma equipe muito legal que está realmente promovendo esse diagnóstico e dando visibilidade para a situação que nós temos em diversos trechos, né? Então, retrataram situações, por exemplo, o Quilombo, que é afluente do Piracicaba, que tem uma situação bastante complexa. Sim. E aí, ao longo o nosso rio recebendo esses afluentes, se não tiverem uma boa qualidade, não tem como aqui, nas nossas captações, nós temos realmente condições de ter uma qualidade excelente, e aí nós temos essas reiteradas ocorrências com a mortandade de peixe, porque o oxigênio está zero. Então, assim, nós acompanhamos hoje com a melhoria do monitoramento. Hoje nós estamos monitoramento automático em diversos trechos para poder detectar e cobrar responsabilidades. Continuamos perseguindo a responsabilidade em relação ao desastre de 2024. Sim. E acompanhamos cada uma dessas ocorrências de mortandade para verificar a origem, a causa. Cobramos a CETESB reiteradamente da tomada de providências e hoje até de um sistema de alerta que previna rapidamente essa situação e já possibilite que os técnicos cheguem a campo, né, para tentar evitar essas tragédias, essas situações. Nosso rio precisa de muita ajuda e de muitas pessoas, né? Nós estamos aqui integrando essa grande, né, esse conjunto de órgãos buscando soluções, mas temos todos que ir juntos. É uma atividade de cooperação intensa. Vamos lá para a participação. Pois não, Maria, olha, diga. A gente recebeu um vídeo essa tarde, a doutora até comentou no início, né, sobre o nosso mini Pantanal, o Tanquã. O Rodrigo é morador de São Pedro, aonde chega ali, né, o Tanquã, que faz parte do rio Piracicaba. E, infelizmente, esse final de semana ele registrou para a gente, mandou um vídeo de um triste cenário. Tem áudio, né, o vídeo do Rodrigo? Vamos ver. Vamos ver. Aí, pessoal, que dó. Olha o lixo.
Aqui no Rio Piracicaba, Tanquã. É triste ver, né? Mas você vê, o morador tá lá para filmar, para registrar. E é como você falou, né? É sujeira que vem descendo o rio, né? É muito comum, até foi uma oportunidade muito interessante dessa descida que nós também tivemos com barco até desde aqui, nós descemos desde a Americana até o Tanquã. Então nós fomos identificando, né, pontos considerados problemáticos, e a questão do resíduo que é deixado pelas pessoas quando vão, né, às vezes pescar nas margens ou realizar suas atividades de lazer, ou pior, fazer churrasco, sem contar, né, as atividades dos ranchos. E aí esse lixo, esse resíduo que é deixado, com as chuvas, eles acabam sendo todos levados, esse material, para a região do Tanquã. Então não é à toa que o Tanquã, com as suas belezas que são, né, cênicas, fica tomado de lixo, de macrófitas. Quando essa última vez que nós descemos, nós não conseguimos navegar porque estava tomada justamente pelas macrófitas, por essas plantas. Olha isso, gente. Que imagem. Então, assim, é triste. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, que bonito. Isso não é saúde, isso significa matéria orgânica ali presente. Essa coisa verde, né, Alexandra, que você está falando, tá vendo em cima do rio? Sim, são as plantas aquáticas que nascem justamente pela carga orgânica ali existente, né? Pela sujeira que ali tem, gente. E isso é muito por parte dos esgotos, que são ou não tratados ou tratados de forma deficiente, que ainda tem um remanescente de lançamento. Isso somado ao resíduo, o resíduo fica muitas vezes até preso nessas plantas, e aí quando isso vai sendo levado, acaba realmente nessas áreas que nós chamamos que são os espaços mais lênticos, onde a água é mais lenta de passar, e aí se acumulam, trazendo aí uma série de prejuízos. Então essa consciência é muito importante, além de iniciativas. Nós chegamos a demandar, até porque era um dos encaminhamentos, uma das ações sugeridas também no diagnóstico, que era a questão da limpeza. Quando o rio está com uma vazão baixa, é uma grande oportunidade de fazer a limpeza, de se fazer a limpeza, de se dar uma destinação adequada para esse resíduo, para que não chegue, porque depois lá no Tanquã, com a amplitude, a extensão, é muito mais complexa essa retirada, né? E muito mais custosa, e já muito que é mais tão custosa, distante. né? Porque é longe, né? É longe. Ó, estamos ao vivo, você participa conosco, 991-411048, 2534-1234, sua participação é essencial. A gente percebe que a doutora, ela fala isso, né, obviamente, com muito conhecimento, mas com muita paixão também, né? A gente vê, é tão importante isso, né, Alexandra? A gente vê pessoas que estão no lugar certo, fazendo a coisa correta, mas de uma maneira com muita vontade. A gente percebe isso quando você fala, quando você pontua o que tem que ser feito, como que vocês estão agindo. E essa atitude acaba nos comovendo também, né? Porque o rio aqui em Piracicaba, para quem assiste de fora, o rio é mais do que uma beleza. O rio é o coração da cidade, né? Quem mora em Piracicaba, a gente fala que a cidade tem o ritmo do rio. O rio atravessa, o rio divide a cidade no meio. E todo esse encanto que a doutora falou para todos nós, que é muito importante, e para a qualidade de saúde de todos nós, tudo isso é o dia a dia de todos nós que vivemos aqui, né? Você vive aqui também, né? Lógico, eu cresci aqui, vim com 3 anos de idade. Então, assim, eu falo, meu coração é piracicabano e trabalhei nas cidades da região, trabalhei durante 13 anos em Santa Bárbara, trabalhei em São Pedro, Águas de São Pedro, e Santa Maria da Serra. Então, nós temos um contato muito próximo com cada um desses municípios. E os desafios são enormes. Nós estamos numa região metropolitana, os problemas são muito comuns, apesar de atingir de formas diferentes cada uma dessas cidades, até pelo tamanho, pela condição financeira. Mas nós trabalhamos muito no GAEMA
para o fortalecimento dessa atuação regionalizada, chamando a atenção dos prefeitos de que atuar de uma forma planejada, organizada, com esse olhar regional, trará benefícios a todos e mesmo economia, né? Porque o planejamento acaba sendo aproveitado para todos. Fomentamos muito, e isso existe a participação do próprio Estado, da criação de estruturas que possibilitem técnicos estarem mais próximos dos municípios para auxiliarem na obtenção de projetos de recuperação, no enfrentamento desses desafios. E tem um projeto que particularmente é assim, que eu chamo muito a atenção, que é, primeiro, a questão da própria instituição de um consórcio entre os municípios, que eu mencionei da questão da estrutura, especificamente eu estou falando da instituição de um consórcio que possibilite a melhoria da gestão dos resíduos, dos recursos hídricos, da recuperação dos recursos florestais. Mas, dentre esses projetos, nós temos um que é o denominado o projeto Geoparque Corumbataí, que reconhece o patrimônio geológico que nós temos aqui na nossa região, né, que é desconhecido de muitas pessoas. E esse reconhecimento receberá, se tudo caminhar na forma como previsto e com o apoio desses municípios. São 9 municípios envolvidos, sobretudo esse da porção do Corumbataí. E Piracicaba é aqui um dos primeiros municípios que tem aí a região do Tanquã contemplada, né, que recebe um selo da Unesco. Então eu falo, gente, nós vamos ter assim, né, uma região também com grife, né? A gente sabe que quando essa região recebe um selo como Unesco, isso vai propiciar o desenvolvimento em muitas frentes. No próprio turismo sustentável, trazendo a questão da melhoria ambiental, mas também de oportunidades de negócios para muitas pessoas, sobretudo que vivem nesses municípios menores, que podem ter ali também oportunidades. Então, isso viabilizado vai ser muito interessante. Piracicaba discute o projeto Piracicaba justamente para 35 anos aí de discussão, né? Então, eu acho que assim, nós temos muitas iniciativas. Eu só sempre busco dizer que essas iniciativas elas têm que ser convergentes, elas têm que dialogar. Porque senão nós temos muitas pessoas trabalhando isoladamente. Então, são, né? E isso, nós não temos mais tempo. Eu, parafraseando aí o nosso telespectador que falou que é para ontem, é bem isso, né? Nós já temos uma curva de aprendizado enorme. Nós queremos resultados, é isso que as pessoas estão cobrando. Isso nem sempre depende de nós, né? Nós, do Ministério Público, quando nós não temos um bom espaço, quando nós não temos uma boa acolhida por parte dos gestores públicos, especialmente dos prefeitos, das prestadoras de serviço de saneamento, em outras, dos empresários, todos esses atores, não nos resta outra alternativa senão a via judicial. Então, às vezes as pessoas criticam, por exemplo, nossa, o que o Ministério Público está fazendo com o esgoto que vem a montante? Muito. Temos ações, execuções, cobrança de multa, o órgão ambiental impondo penalidades, mas tem coisas que dependem do próprio Poder Judiciário. E aí, às vezes, o tempo é outro, né? Então, assim, também é importante considerar essa situação. E, à medida do possível, sempre nós trabalhamos com essa atuação que é preventiva, que é resolutiva, para evitar essa discussão judicial, pelo menos no que é consenso. Né? E falar desses bens que são tão importantes, né? Às vezes a gente não entende porque algumas coisas não caminham. Não caminham, né? Que, em tese, a gente imagina que estamos todos olhando para a mesma direção, que é o interesse público, né? Claro, claro que sim. Doutora, olha, é um prazer recebê-la aqui. Acho que foi uma aula para todos nós, né? Uma aula de cidadania, de informação. Eu queria muito ter falado ainda sobre a questão, né, da profissão em si, mas eu acho que eu vou convidá-la brevemente aí para voltar aqui para a gente falar sobre a profissão, que eu acho que é muito interessante para a gente entender, né, melhor sobre isso. Mas a pauta de hoje, a gente ficou na questão mesmo, né, da qualidade da água, do meio ambiente. Isso é essencial. A gente precisa falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso. Sempre. Você vê pela atitude, né, dos telespectadores em participando, elogiando, é isso mesmo, né? É dessa maneira que a gente muda, com a ação de todos, né? Fiquei muito feliz com as participações, né, dos telespectadores.
É uma honra e essa oportunidade de nós dialogarmos. Eu falo, hoje na nossa atuação não dá para nós ficarmos realmente só atrás da mesa. Nós realmente temos esse hábito, eu, Ivan, de estar com as pessoas, tirar as dúvidas, participar de eventos, dialogar com todos. Porque eu acho que é isso que faz a diferença. Nós temos que aí jogar muitas sementes, né? E conscientizar. Porque quando a sociedade está consciente, isso passa a entrar na própria agenda política, né? Exato. Porque são medidas de longo prazo e que têm um investimento alto, mas elas são fundamentais. Então, estou à disposição. Nós não falamos do resíduo, que é um tema, assim, nós coleta seletiva, ecopontos, nós temos aí uma agenda enorme dessa área, que é fundamental, né? E que ainda nós temos aí muito a melhorar na nossa cidade, na região como um todo. Esse é um dos motivos do consórcio que estamos batalhando muito para que seja instituído, para até auxiliar, porque é o aproveitamento das estruturas existentes, mas com muita seriedade, olhando para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para as pessoas que dependem. Porque se nós temos ainda coleta seletiva é porque nós temos hoje as cooperativas trabalhando na nossa região. Então, essas pessoas têm que ser olhadas com muito respeito, né, com muita... até pela própria obrigação legal da sua inclusão. Estamos discutindo isso também no nosso plano de saneamento. Então, teremos aí outras etapas e estou à disposição, né, para quando precisarem. Temos esse papo, né, esse diálogo. E sobretudo, essa troca com a população. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado. Então, já estou confirmando aqui, doutora Alexandra virá mais vezes aqui para discutir outras pautas importantes. Obrigada, viu, Maria? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Você merece ter um momento doce durante o seu dia. Se dê uma pausa e se presenteie com as delícias das Zuleicas Doces. Um momento especial com uma experiência incrível, ambiente climatizado, atendimento de qualidade, ampla variedade de produtos, docinhos, bombons, pavês, bolos, tortas, pudins, salgados, cafés e muito mais. Zuleicas Doces oferece também possibilidade de reserva de mesas para reuniões de segunda a sexta. E ainda você tem a disponibilidade de adquirir bolos inteiros à pronta entrega. Encomendas para festas de aniversário, casamento e festas corporativas com cardápio diferenciado. Visite a loja das Zuleicas Doces, em Piracicaba, localizada na rua Dona Eugênia, 775, no bairro São Dimas. De segunda a sexta-feira, das 11 às 19 horas e aos finais de semana e feriados, das 9 às 20 horas. Zuleicas Doces, o ponto doce da cidade. Plenitude Cirúrgica, venda e locação de equipamentos para cuidar de quem você ama. Atendimento especializado com orientações gratuitas de enfermeira. Produtos para cuidados especiais de idosos. Convalescentes de lesões. Além de produtos adequados para proteger seu corpo na prática de atividades físicas com toda a linha fitness de alta qualidade. Na Plenitude, você também encontra produtos para gestantes e bebês, como, por exemplo, o monitor pré-natal para ouvir os sons do seu bebê a qualquer momento.
Na Plenitude Cirúrgica você encontra produtos de qualidade, atendimento diferenciado, preços justos e entrega rápida. Plenitude Cirúrgica, venda e locações de equipamentos. Rua Santa Cruz, 501, no Bairro Alto. Tire suas dúvidas ou solicite orçamento pelo WhatsApp 19 99991 1271. Plenitude Cirúrgica. Corre, corre, corre! Oi, pessoal! Gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Pirica! E eu sou a Piruleta! Todos os dias a gente vai estar aqui na Ativa TV, em 2 horários. 2 horários, às 9 da manhã e às 14 horas. 2 horas, né? 2 horas da tarde. 2 da tarde. A mesma coisa. Com muito desenho. Muita brincadeira. Muito jogo. Muita diversão. E a sua participação é garantida, viu, gente? A gente espera você aqui na TV Ativa. Sim, pessoal da Ativa. Valeu, valeu, pessoal. De volta pro programa Piracicaba agora, deixa um recadinho para você da Oficina dos Óculos. Qualidade em óculos é na Oficina dos Óculos. Lá você vai encontrar as melhores marcas, a melhor qualidade e, claro, bom gosto, bom atendimento e ótimos preços. Na oficina você leva sua receita, os seus óculos, lentes e armações são confeccionadas em 24 horas. Além disso, você conta também com uma variedade muito grande de óculos com proteção UV. Na tela você tá vendo só? Então passe na Oficina dos Óculos, gente. 3 endereços, aliás, Benjamin Constant, 897 no centro, Vigílio da Silva Fagundes, 599 em Santa Terezinha, Rio das Pedras, 2562 no Alvorada, Oficina dos Óculos. Passou muito rapidinho esse programa de sexta-feira, já chegamos ao final e, claro, agradecendo muito a sua companhia aqui conosco. Quero te desejar também um excelente final de semana. Tchau, tchau. Obrigado a todos, vai ser diferente. Fique com Deus, excelente final de semana. Tchau. Quer tirar dúvidas sobre saúde bucal? Acompanhe às quartas-feiras o quadro da Uniodonto no programa Piracicaba Agora, sempre com um profissional ao vivo conversando com você. Mais uma prestação de serviço da Uniodonto. Uniodonto, nosso sorriso é único.